E vem conferir uma análise do capítulo 30 de Boruto Túbulo Vortex. E o capítulo vai continuar a luta contra o Mamushi, tanto que ele é praticamente a capa do capítulo em questão. Bom, o capítulo começa com a luta continuando focado na parte onde está Shoushou, Shikadai e também Himawari. E a Himawari aqui é uma coisa muito interessante, que é, ela tenta controlar um dos Mamushi para poder matar ele com uma Bijudama. Nessa hora, o Shikadai e a Shoushou percebem que aquilo é muito perigoso. O Shikadai usa o seu domínio das sombras para poder prender eles, e a Shoushou chuta eles longe, e aí a Himawari usa a Bijudama em cima deles. Essa parte parece ser simples, mas é muito interessante, porque mostra alguns conceitos. Primeiro, que quando o Naruto se transformava na Kyuubi no começo do clássico, ele não tinha controle. Se parar pra pensar, até a metade do Shippuden, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não lembra quando ele vira, ele não sabe como aquele poder aconteceu. Quando ele mata o Haku pela primeira vez, ele pergunta o que aconteceu com o garoto do vidro. Depois, na Floresta da Morte, ele não lembra do Orochimaru. Quando você chega mais pra frente, na luta, quando ele luta contra o Orochimaru, lá no Shippuden, ele não lembra que ele vira a Kyuubi com 4 caudas, ele até acerta saco, ele não lembra. Então ele só vai lá pra metade do Shippuden, depois do Pain, que ele realmente consegue controlar. E a Himawari tá ficando muito fácil pra ela, né? Porque ela já tem uma relação muito diferente com a Kyuubi, porque a Kyuubi já gosta dela, a Kyuubi já deixa ele usar o poder, e a partir daí fica muito fácil, ela controla muito fácil a Kyuubi. E é isso que apareceu até agora, todas as vezes que ela se transformou. Mas nesse capítulo, nessa parte, foi interessante, porque mostra que ela não tem controle. Ela mostra que na parte da Bijudama, ela não sabia o que estava fazendo, ela estava meio que cega de raiva, e isso acabou fazendo com que essa cegueira de raiva, ela quase destruísse uma parte da vila, porque a Bijudama ia destruir uma boa parte da vila. Isso é muito interessante, eu acho que vai voltar, principalmente quando ela vê o Boruto. Quando ela vê o Boruto, e ela realmente vai ter raiva, por causa que, na cabeça dela, ela matou o pai e a mãe dela, talvez seja o momento onde o Boruto lute contra a Himawari, com a Himawari descontrolada como a Kyuubi. Eu acho que esse é um gancho e uma mensagem que eles passaram, por isso que eu quis tanto destacar essa parte inicial. Mas eles percebem que mesmo assim o Mamushi continua crescendo seus clones. Então o Inoishi acaba informando para o Shikamaru que talvez o plano tenha que ser mudado. E essa é a ideia que o Shikamaru vai ter. A ideia do Shikamaru é, agora a gente vai poder manter a formação, nosso plano não está dando errado, mas a gente precisa resolver isso mais rápido antes que nosso chakra se encerre. Nessa hora a gente volta para o interrogatório, e no interrogatório o Kobo acaba avisando que ele quer interrogar o Hokage, que é o Shikamaru. Nessa hora ele também é informado pelo Sai que a vila foi invadida, e que a melhor coisa é o Kobo sair dali para uma via de segurança para ele não ter nenhum ataque. Ele fala que aquilo não parece ser um problema muito grande, que ele vai continuar ali e que ele vai interrogar o Hokage de qualquer forma. Então é para chamar ele o mais rápido possível. Nessa hora o Shikamaru acaba pensando num plano novo, pensando no que ele pode fazer, e enquanto ele parece que está criando um plano novo, está interrogando as pessoas, ele é informado que o Kobo quer ele no interrogatório naquele momento. Depois tem uma sequência rápida entre o Boruto em ação, onde ele é capturado pelos guerreiros da Vila da Folha, mas ele acaba fugindo rapidamente. Isso vai mostrar quanto o Boruto tá forte mesmo. Indo pro interrogatório, o Shikamaru avisa o Inoishi que ele é a única comunicação naquele momento. E se ele entrar no interrogatório, ele não vai ter como ver tudo, não vai ter como comunicar, e o líder daquela operação vai ser o Inoishi. Nessa hora, o Kajin, ele acaba informando o Shikamaru que ele vai ter um sapo com ele, porque aquele sapo pode servir como uma via para ele poder conversar caso precise, e é informado que o Inoishi vai usar um novo poder, um novo jutsu, e a gente fica curioso para saber qual é. O Shikamaru chega no interrogatório, ele começa a usar o interrogatório, mas nessa hora o sapo é acionado, e o Inoishi consegue usar seu poder através do sapo. E seu poder é a transferência de mente, poder muito famoso da Ino, que foi passado pelo seu pai. O pai passou para Ino, que passou para o Inoishi, que vale destacar. Muita gente não lembra, porque o pai da Ino aparece muito pouco e ele acaba morrendo de forma repentina durante a Guerra Ninja. Mas o pai da Ino era o maior cara em relação à comunicação até aparecer a Ino. Quando a Ino apareceu, ela consegue ter uma parte sensorial que ela vai por toda a vila. Ela sozinha é melhor que qualquer pessoa da vila junto. Então o Inoishi também tem esse potencial. O Inoishi já mostrou isso só com essa comunicação que ele fez. É muito legal ver a evolução de um personagem secundário
gente não tinha tanta função ali, e agora parece que ele vai ter mais função. Nessa hora que ele invadiu a cabeça do Kobe, ele acaba falando que. Ele acaba fingindo que é ele, falando que ele precisa de ar, que ele precisa tomar um ar. Ele acaba saindo da sala. O Sai quase que fala para ele ficar, ele não fica. Mas na hora que o Kobe sai da sala, o Sai pergunta pro Shikamaru: o que está acontecendo? O que você fez o Inuishi fazer? Mostrando que o Sai percebeu que o Inuishi usou a transferência de mente. Algo que é muito óbvio que ia acontecer. Afinal, o Sai, ele era um guerreiro Anbu, ele era um dos melhores guerreiros Anbu, ele é casado com a Ino, então obviamente ele conseguiria facilmente descobrir aquele poder. Nessa hora o Koji orienta o Inuishi a levar o Kobo até em cima da torre, na parte mais alta da torre do Hokage. Ele fala que tem que matar ele. Ele fala, e o Inuishi acaba não acreditando, que parece uma brincadeira, que ele não vai matar ele. O Koji fala que matando ele, você se livra da pessoa que está do lado do senhor feudal e acaba tirando os riscos daquela missão dar errado. Só que nessa hora o Mamushi aparece e resolve um problema, porque o Inuishi não ia matar o Kobo. Então, rapidamente, o sapo, usando o poder do Koji, mata o Mamushi. Ele acaba se transformando em várias pessoas e ele vai matar o Kobo aí. E aí, quando vai matar, acaba o capítulo. É um capítulo interessante, eu acho que é um capítulo de transição, transição. Eu acho que ele tenta criar um drama muito forte. Eu acho que o problema de Boruto, já falei várias vezes, vou repetir aqui. Quando você pensa, por exemplo, em outro mangá, um mangá que tem muitas sagas, como por exemplo, vou pegar o One Piece. One Piece é um mangá onde entre um arco e outro, ele tem pequenos arcos. Esses pequenos arcos são onde o Luffy, a tripulação do Chapéu de Palha, acaba parando numa ilha. Nessa ilha, ela tem 5 capítulos, normalmente 5, 6 capítulos, é só para realmente ser uma saga de transição. Nesses 6 capítulos, tudo bem, você lê, se diverte e vai pro próximo. Porque dura um mês esse capítulo. Porque o mês tem 5 semanas, então a partir daí, cada semana sai um capítulo novo, então você não se importa com isso. Agora, imagina que o One Piece lançasse como o Boruto lança, que é mensalmente. Se isso acontecesse, esses arcos de One Piece seriam insuportáveis. Porque se lança um capítulo por mês, ou mesmo que lance 2, você praticamente ficaria mais de um mês. Você ficaria se for um por mês, você fica 5 meses. Se for 2 por mês, você ficaria 2 meses e meio para ler um arco que praticamente não leva a nada. Seria muito difícil de ler One Piece se ele fosse assim. O mesmo vale para qualquer outro mangá. Boruto é mais ou menos isso. Boruto tem capítulos que num volume inteiro funcionariam bem. Esse capítulo, por exemplo, funcionaria bem. Ele é um capítulo que ele não é o último capítulo, nem o primeiro de um volume. Ele estaria mais para metade final de um volume. Então ele meio que se passaria rápido e iria para o próximo. Esse é só um capítulo legal de ler e tem alguns elementos interessantes. Quando você de mês em mês lê, Boruto parece ser muito maçante. Parece que Boruto não acontece nada. Parece que Boruto, ele é aquele mangá que você parece que falta algo. Parece que é aquele mangá que parece que ele não te prende pro mês seguinte. Então isso é um problema de Boruto pra mim. Acho que Boruto é aquele mangá que vai funcionar melhor no tanco, que é na hora que tiver o volume fechado. E eu falo isso ao mesmo tempo com medo. Porque ao mesmo tempo que eu acho que ele funciona melhor, eu acho que ele também vai gerar mais problema. Porque o autor, sabendo que ele vai lançar um capítulo por mês, ele precisa sempre prender o público, ele sempre termina o capítulo com uma virada. Parece que é sempre, volte no próximo mês, e talvez num volume inteiro, talvez isso fique um pouco maçante também. Boruto é um mangá muito complicado. Eu acho que se ele fosse semanal, como o Naruto era semanal, ele funcionaria muito melhor do que ele é. E desculpa, Boruto não tem uma história tão inteligente, que precisa ser tão criativo para esperar um mês para lançar. Nem a arte é a mais bonita do mundo, de tão capricho que eles... Não, então assim, eu acho que Boruto poderia lançar mais capítulos durante o mês. Não precisa ser um por semana, mas 3 por semana já ajudaria muito. Por mês, lança uma semana sim, uma semana não. Já seria ótimo. Boruto ajudaria muito. Acho que nesse conceito, vira esse capítulo. Tem coisas interessantes, mas é mais do mesmo. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 30 de Boruto Two Blue Vortex? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, faço um vídeo.